Oremos. Pai, a Tua palavra nessa noite nos apresenta o que o Senhor requer de nós. Isso mexe tanto com o que nós temos de forma tão intensa no nosso tempo e em nossa cultura. Pedimos graça do Senhor, que em harmonia com o Salmo 92, já lido nessa noite, nós sejamos os que ouvem a Tua palavra e a recebem com alegria. Nos direcione a viver como o Senhor requer de nós. Nos ajude, Senhor amado, para que mais e mais daquilo que está ainda em nosso cotidiano, talvez até ainda no coração, que é tão forte na nossa cultura, no nosso convívio, seja desconstruído, caído, em o nome do Senhor Jesus. Nos prospere, ó Deus, nas coisas santas, nas coisas limpas, em tudo aquilo que exalta o Teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra do Senhor aqui no texto que o apóstolo Paulo dá, é uma palavra de atenção, exortação, aquilo que ainda alguém possa estar alimentando no seu coração. Eu dei um exemplo extremo. Mas era o líder da igreja. Era alguém que estava à frente de um povo e orientando, recomendando a uma vida realmente santa no Senhor, e que eu via agindo com dureza, firmeza a respeito de outros, e ele mesmo estava vivendo uma vida tão horrível. Meus irmãos, acredito que tudo veio à tona daquela maneira, justamente pelo amor do Senhor à vida daquele irmão e na vida de tantos, porque teve prazo para correção, muito prazo, e não se arrependeu dos seus pecados, das suas misérias, foi alimentando aquilo e foi vivendo de aparência, até que um dia o Senhor colocou tudo isso à luz. E isso foi tão traumatizante para tantos. Então, o texto que nós lemos, ele é um texto muito forte. Sei que o exemplo que eu trouxe aqui é muito forte também. Porque para nós é extremamente inteligente, sábio, irmãos, o trabalho de antecipação. O apóstolo Paulo não estava corrigindo problemas, o texto não nos apresenta isso. Em outros momentos, como por exemplo na igreja de Corinto, ele estava corrigindo problemas. Tinha lá na igreja de Corinto um rapaz que tinha vida afetiva com a mãe. E o apóstolo estava dizendo: o que é isso que está acontecendo no meio de vocês? E ele estava corrigindo. Aqui não. Aqui em Efésios ele está orientando. E o pastoreio bíblico passa por essas situações. De falar com um povo que é chamado de santo, para prestar atenção nas coisas que não são limpas. É muito providencial que esse texto tenha caído em um feriado de carnaval. Não é a nossa prática, é a cultura do nosso tempo. Mas quanta sujeira nesses dias, não é verdade? Que horror! E dentro do que nós vamos observar nesse conteúdo, veremos o tanto que o carnaval e as vidas expressam tudo isso que o Senhor tem por imundo. O tema dessa mensagem nessa noite é aroma suave ou cheiro pútrido. O que o Senhor requer de nós, irmãos, é de fato um aroma suave, adoração de um povo que o ama e que pode ter algum desses defeitos, algum desses pecados, mas que não está nada satisfeito e que luta e que vai vencer para a glória do seu santo nome.
Porque o Espírito Santo está conosco, nos auxiliando nesse processo. Nós temos uma certeza dentro do que a palavra afirma, no texto que nós acabamos de ler. Cristo é o modelo perfeito para uma vida agradável a Deus. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, não segundo também a cultura evangélica do nosso tempo, que olha para Ele para que nossas vidas sejam organizadas em tudo e que vivamos o mundo tão sonhado aqui, nesse mundo corrompido. Podemos buscar, mas a palavra do Senhor está nos apresentando que a obra de Jesus Cristo em nossas vidas é, antes de tudo, para uma vida separada. O povo do Senhor precisa se preocupar com aquilo que é a vontade do Senhor. O que esse texto nos apresenta como vontade de Deus para o seu povo? O que Ele espera de mim aqui em 2026, como cristão, como pastor? O que Ele espera de você, como alguém que já crê em Jesus Cristo? Nós veremos isso em 3 momentos, irmãos. 3 momentos em que a palavra do Senhor nos apresenta o que Deus requer do seu povo. E primeiro argumento que eu trago, primeira razão a respeito do que Deus requer do seu povo é atenção ao seu exemplo. Em quem você se espelha nessa vida? Veja o que está no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos um referencial. E a orientação da palavra é para que nós estejamos imitando a Deus naquilo que é possível. Nós não vamos forçar milagres, nós não forçaremos ou criaremos profecias, não é isso não. O imitar aqui é viver aquilo que Deus é em essência. Deus é em essência, meus irmãos, santo. O Senhor não tem por inocente ou inocência o amor às coisas imundas e por Ele reprovadas. O Senhor quer que o seu povo esteja o imitando em seu amor pela verdade e pelas coisas que são realmente vida. O Senhor espera que nós estejamos observando. Por exemplo, tenho lido Levítico. Quem gosta de ler Levítico, levanta a mão. Tenho lido Levítico, irmãos, e aquele livro é todo sobre o que Deus requer do seu povo. E tem limites, tem cortes para tudo, para alimentação, para o vestuário, para a adoração, para a forma de administrar os recursos, para como cuidar da esposa, cuidar do marido, como pensar sexualmente. Ali tem o que Deus quer e o que Deus não quer. Não mudou. Hoje nós estamos com a possibilidade de graça do Senhor em nossas vidas, de observarmos em Sua palavra o que Ele espera que os seus filhos estejam fazendo como modelo, segundo o modelo que Ele já nos deu. E para nós o versículo 2 nos ajuda tanto naquilo que é a intenção de Deus para as nossas vidas. E andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício vivo a Deus, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E eu posso estar exalando, porque a nossa vida é um culto contínuo a Deus. Não é só no domingo. No domingo é a assembleia. No dia a dia, seu povo está adorando da maneira que está vivendo. E nós
vemos no modelo de Jesus Cristo uma vida tão autonegada, tão em favor do outro. E nesse sentido, o favor que Ele nos deu foi para que estivéssemos obtendo o seu perdão, a sua justiça. E a vida de Jesus Cristo, quando Ele foi levado à cruz, aquilo foi tão agradável ao Pai. E meus irmãos, existe uma ordem, não é uma sugestão, para que estejamos imitando ao Senhor. E é claro que isso não é literal. Eu espero que ninguém se coloque numa cruz aí, em algum ponto da cidade. O sentido é totalmente espiritual. O sentido é totalmente em prática contínua de uma vida sacrificada para a glória do Senhor. Agora, porque Ele nos deu graça, nos deu imenso favor, como já vimos nos capítulos anteriores de Efésios, porque estamos pregando em sequência, sabemos que estávamos mortos e Ele nos deu vida. Louvado seja Deus. E agora, desfrutando da sua vida, temos a obrigação, e obrigação porque Ele nos habilitou, de vivermos uma vida, ou a vivermos uma vida diferente de tudo aquilo que está ao nosso redor, que não tem harmonia com a sua vontade. Ainda nós precisamos ser firmes, irmãos, até o fim, em zelar por aquilo que o Senhor quer e a detestar aquilo que Ele detesta. O tempo não pode ser um fator de atração ou de permissão para que as coisas do nosso tempo estejam entre nós. O povo do Senhor é chamado por Ele mesmo de um povo santo. E esse povo tem o modelo perfeito em Cristo para viver aquilo que deve ser vivido. O Senhor requer de nós imitação a Ele, aprendizado dEle e prática que provém dEle. Nesse sentido, quero ir com os irmãos para aquilo que o Senhor requer de atenção ao que Ele reprova. Ainda Deus reprova as mesmas coisas que Ele disse há 2000 anos atrás, ou há 4000 anos, não sei. Mas ainda vale. Ainda o Senhor requer de nós atenção àquilo que Ele não quer que seja vivido pelo seu povo. Como, por exemplo, na semana passada nós lemos o apóstolo recomendando: não andeis como os gentios. E ele escreveu isso para gentios. Na minha aplicação, seria o mesmo que ele escrevesse para nós, aqui em Biquinhas, dizendo: não vivam como os brasileiros. Escrevendo para brasileiro, para não ser como o brasileiro. Que o brasileiro não é admirável no seu caráter, não. Eu não sei se tem alguma nação que seja. Talvez tenha uma menos problemática, mas a humanidade caiu. A humanidade caiu e nós estamos todos, irmãos, agora no meio de uma cultura completamente contaminada, suja, e que não deve ser para nós nem um pouco atrativo. Dentro daquilo que o Senhor orienta, isso aqui é a palavra de Deus, e não um livro de comentários. O Senhor diz no versículo 3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos. Então ele está te chamando de santo. Ele chamou a igreja de Éfeso de santos.
Mas a esses que por Deus são chamados de santos, vem a recomendação: não mexe com pornografia, impudicícia. No original, a palavra porneia. Cuidado! Isso vai arrebentar a sua vida, o seu casamento, seja você homem, seja mulher. Isso vai arrebentar com a sua vida. Jovem, não invista nisso. É possível que entre o povo do Senhor tenha esse tipo de prática. E essa fala é uma fala de alerta, de orientação, não é de maneira alguma algo para humilhar, mas para que nós estejamos nos atentando. O meu Deus me salvou em Cristo, não para viver isso aqui, mas para viver algo diferente, limpo, puro. Dentro de impudicícia, ele complementa toda sorte de impurezas ou cobiça. Não se engane, o programa de TV, o acesso ao site, os olhos nas ruas, toma cuidado, cheiro podre diante do Senhor. Pense dessa maneira. O Senhor entende. Não entende não. Ele quer que nós estejamos aplicando atenção a isso, para vivermos o limpo. Mas enquanto eu estou lutando contra isso, permaneça lutando para a glória de Deus. Ele te dá graça para viver triunfando sobre isso, mas não tenha isso por natural, ainda que todos ao nosso redor, ainda que na TV, durante uma partida de futebol, vem alguma palavra favorável. Durante uma cena de novela, vem uma fala favorável. Aquele influenciador de internet que vende produto de maquiagem, trabalhe esse tema. Não é normal, continua sendo imundo. Por quê? Porque o teu Pai, que é o Deus eterno, te chama de santo. É muita graça, é muito amor aplicado a nós, para nós vivermos como aquele que aparentemente estava tudo bem aos olhos das pessoas, mas na sua casa o lixo estava lá. Não brinquemos. Sejamos firmes, irmãos, em nos limpar, como a sequência dos textos vem nos chamando nesses dias. Não nos cansemos de buscar ao Senhor para que tenhamos viva fé, fé fortalecida para esse tipo de reação. Versículo 4, outra recomendação. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Você não pode conversar errado. Não pode falar palavrão. Pode todo mundo falar os palavrões do cotidiano. Pode ter virado popular, virou, está aceito. Mas o povo do Senhor é santo. Esse tipo de fala não pode ter. Que ninguém te ouça dizendo um palavrãozinho. Não é normal. Não é normal, meus irmãos, que nós tenhamos conversas maliciosas. Colegas de trabalho, vizinhança, WhatsApp, seja o que for, não alimente isso na sua vida, vai te enfraquecer. Vai agir contra você e não Por que enfraquece? Porque não é vida, é morte.
A vocação que o Senhor nos deu é para sermos o povo do Senhor nessa terra, e isso não pode ser vivido. Nos nossos dias, os stand-ups, as piadas, veja os programas de humor na TV e veja se dá para assistir com seus filhos. Tente assistir. Hoje em dia dá até medo de falar o nome, né? Tudo vira processo hoje em dia. Mas não dá. Pode ter um personagem. Lembrei de algo aqui. Quando eu estava no Sergipe, lá não tinha muitas atividades, então quando vinha alguma coisa na cidade pequenininha, a gente participava dentro do que aparentemente fosse aceitável. E chegou o circo. Aí o circo tinha lá a moto que fazia não sei o quê, e tinha o palhacinho. Ô desgraça de palhaço. Nós não tínhamos o João ainda, e tínhamos só a Isis, e aquele palhaço, hominho besteirento. Uma programação para criança, era só maldade, malícia, chocarrice. E aí eu comecei a ficar num ambiente constrangedor, porque o pastor estava lá no circo, eu não sabia o que aquele palhaço endemoniado ia fazer. E as piadas dele deveriam ser para lá das 10, e não 4 horas da tarde. Que loucura, gente. Está na nossa cultura, não é normal. Não é normal. E louvado seja Deus por nossas percepções. Porque alguém fala assim, que palhacinho danado. Danado? Ele é mau. Versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idolatria ou que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então volta aquela compreensão. Palavra que nos orienta sobre quem nós somos no Senhor. Palavra que nos orienta quem nós somos aqui. Já circulando entre Biquinhas, Morada Nova, Três Marias, mas assentados com Cristo nas regiões celestiais. Entre os gentios, nosso povo, mas não participantes das coisas deles. E o palhacinho pode ser tão bonzinho, ter tamanha motivação de levar o seu carisma, o seu talento, de fazer as pessoas rirem, mas por meio daquilo que o Senhor detesta, não desfrutará do reino de Deus. Não é trágico? Para nós, irmãos, tudo isso deve ser, de fato, razão de profunda atenção. Versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus tem o seu tempo para aplicar a sua ira contra toda essa impiedade. Versículo 7. Portanto, ou seja, concluindo, não sejais participantes com eles. Eu faria muito errado se eu tivesse comprado mais ingressos para ir para aquele cirquinho imundo. Acabou. Eu fui lá, eu não sabia, eu levei a minha família, minha esposa, minha filhinha ao lado. Tive vergonha. Mas hoje é tão fácil ser participante.
Quando estamos diante da TV e tem aquela programação, por exemplo, nesses dias, uma enxurrada de desfile de carnaval na Bahia, não sei o quê. O jornal do meio-dia também é complicado de assistir, porque eles vão ficar mostrando tudo aquilo que está acontecendo, com tons de alegria, de humor, de orgulho, de festa, mas é lixo. É um escândalo aos olhos de Deus, é uma afronta ao Criador. Não pode estar dentro da nossa sala, no nosso conteúdo, no nosso celular. Em nossos dias, a palavra do Senhor fala assim, não seja participante, mas agora troque a palavra participante por seguidor. Não siga aqueles que são mau exemplos para a família, aqueles que são mau exemplos para aquilo que Deus espera e requer de nós. Não siga alguém que está bem casado, que está lá vivendo, aparentemente está tudo bem, do nada se separa e vai se embrenhar com um jogador de futebol pelo mundo afora. Não siga um trem desse. Não siga alguém que vai colocar suas filhas pequenas, seus filhos, que não sabem nem falar direito, esperando ela sambar num ensaio. Isso é lixo, não siga uma pessoa assim. Coisa do nosso tempo, e é a pessoa mais seguida do Brasil. Que loucura! Tem algo muito errado em andamento. O povo do Senhor deve ser atento. Por que ele é atento? Porque ele tem conhecimento. A ordem do Senhor é: não sejais participantes com eles. E eu quero ir para um último argumento. Deus requer vida de luz. Irmãos, quanto mais passamos tempo com as Escrituras, mais compreendemos quem nós somos e nós não vamos negociar isso por nada. Você já tem o ouro dessa vida. Você já tem o que há de mais valioso, que é ser chamado por Deus de santo, mas agora o próprio Deus te chama de luz. Você foi vocacionado para ser luz. Você crê? Amém. É a palavra de Deus que diz. Veja comigo no versículo 8. Pois outrora erais trevas, mais uma compreensão do que éramos sem Deus, sem Jesus. Éramos mortos, e Ele nos deu vida. Éramos trevas, e agora Ele nos fez luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Força, irmãos. O Senhor está nos ordenando a andar de forma que lhe agrada, mas Ele mesmo nos capacitou para isso. Ele mesmo nos vocacionou para sermos luz nesse mundo de trevas. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Em outras palavras, no nosso contexto, seremos sem graça, chatos. Não teremos fala de aprovação ou de aceitação ou de interação. Apresentaremos reprovação a tudo aquilo que o Senhor abomina. Está faltando mais chatura, como diz o mineiro. Sermos mais firmes naquilo que somos, e não vulneráveis, maleáveis, e dar risadinha, e dar aperto de mão, e participar das coisas que não são limpas.
No versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eles não são exemplo, é o que a palavra do Senhor diz. Exemplo é Jesus Cristo. Eles estão mortos e a palavra do Senhor, através da minha e da sua vida, para eles será: desperta tu que dormes. Está vivendo a bebedeira? Desperta tu que dormes. Está com um papinho errado de adultério, conversinha imunda? Desperta tu que dormes. Nos nossos dias de carnaval, a mensagem da igreja para eles deve ser: desperta tu que dormes. Não estão vivendo, estão morrendo por tamanha sujeirada de ponta a ponta. Ah, é alegria. É uma falsa alegria. É uma alegria desprovida de Deus, então é totalmente enganoso. Sejamos luz, irmãos. Dessa forma, quero concluir com o que está entre os versículos 15 a 21. E eu vou pedir que nós estejamos lendo juntos, pode ser? O texto diz assim, vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o que o Senhor requer de nós, irmãos. Amemos esse texto e vamos prosperar no Senhor. Rejeitemos esse texto e vamos nos afundar com os que já estão mortos. É uma escolha. A nossa vocação é para nos enchermos do Espírito Santo. E o meio de sermos cheios do Espírito Santo é praticando coisas espirituais. Ore mais daqui para frente. Oremos mais daqui para frente. Estejamos meditando mais na palavra do Senhor. Não deixe a palavra para depois. Vai te enfraquecer. Seja cheio do Espírito Santo e comece a ser convencido das coisas do alto. O Senhor te vocacionou para ser luz nessa vida. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Invista na fé, você não será envergonhado. Pai Santo, muito obrigado por nos ter purificado de dentro para fora. E hoje o Senhor é quem afirma que somos teu povo santo. A luz do Senhor nessa terra. Sal da terra, discípulos de Jesus Cristo, embaixadores do teu reino, cartas vivas, sacerdotes do Senhor, reino do Senhor. Quão grande é o que o Senhor já nos concedeu em Cristo. Faz-nos mais desapegados e distantes, Senhor,
da cultura do nosso tempo. Que a minha vida e a vida dos meus irmãos seja de cheiro suave diante do Senhor. Da minha vida e da vida dos irmãos, tire tudo aquilo que tem cheiro pútrido. Desde o íntimo do coração ao que é executado em comportamento. Santifique as nossas vidas. Mude a nossa forma ainda mais, nossa forma de viver. E que sejamos firmes em representar e se deliciar e se deleitar no seu reino. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica o teu povo nesse Brasil. Fortaleça, Senhor, o povo nessa terra que vive entre tantas coisas completamente dignas, merecedoras da tua ira. Pedimos misericórdia. Use-nos, ó Pai amado, para iluminar e com ousadia, com graça do Senhor, chamá-los para um despertamento em Cristo. Abençoe Biquinhas assim, abençoe Morada Nova, abençoe Três Marias, abençoe, Pai amado, cada cidade representada aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Pai amado, ver teu grande agir por meio do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus. Oramos para que as famílias estejam atentas, ó Deus. Santifique as casas, santifique as famílias. Nos abençoe dessa forma, ó Pai. Precisamos tanto do Senhor. Nos ajude, em o nome do Senhor Jesus. Amém.